Mas essa semana não foi, não, porque chovendo. Mas é assim mesmo, né? Não tem para onde correr. Depois, quando a estação for mudando, vai voltar a ficar seco de novo. Não, aí, meu amigo, mas a gente vai entrar no inverno ainda, em junho, julho, vai chover E que tu só. acredita ainda, é? E tu acredita no inverno ainda, é? Sempre mês de junho, julho é chuva. Sempre. Meu filho, eu não acredito mais, não. Com o aquecimento global do jeito que tá, eu acho que a gente não vai mais. A gente só vai conhecer o que é inverno agora só, tipo assim, vai ser. É como se fosse uma lenda urbana. Inverno lenda urbana vai nuclear. ser personagem de folclore, tá ligado? Inverno nuclear, Fabrício, só quando as bombas estourarem que vai ter inverno. É verdade, é que vai cobrir, vai ficar. Não vai ter incidência solar nenhuma. Gente, vamos lá então, ó. Vamos terminar a parte de termologia, parte 2. Eu quero ver uma parada com vocês que a gente chama de lâmina bimetálica. Eu acabei esquecendo de passar na semana passada, mas vocês anotem aí, viu? Lâmina bimetálica. Metálica. Hoje, então, vejam só, lâmina bimetálica. Bi a gente sabe que é um prefixo que significa dois, então vai ser uma lâmina, perdão, que nós teremos ali dois metais juntos, tá certo? E aí, vejam só, esses dois metais, gente, eles vão ter o que nós chamamos de coeficiente linear distintos, tá? Então, vejam só, eu tenho aqui, ó, essa lâminazinha aqui, e essa lâmina nós temos dois metais distintos, só que, Adilson, se liga, tá? Essas duas lâminas aqui, elas estão soldadas, coladas, ou seja, elas não desgrudam por nada na vida, viu? Então, vejam só, eu tenho esse daqui que eu vou chamar, por exemplo, de metal 1, e vou dizer esse aqui que é o metal 2. Cada um vai ter um coeficiente de dilatação. Lembra que coeficiente de dilatação vai ser aquele númerozinho que vai dizer o quanto que um determinado objeto, que determinado material vai crescer ou vai diminuir quando receber uma quantidade X de energia. Daí a gente, inclusive, tinha estudado isso na parte de dilatação térmica. A gente dizia que o ΔL era igual ao L0 vezes alfa vezes o ΔT, né? E aí o que eu estou procurando aqui é justamente esse alfa. Eu estou falando desse alfazinho aqui, tá vendo? Que cada material vai ter o seu. Alguns têm muito próximo, mas a maioria dos metais ali serão elementos que vão ter esses coeficientes muito distantes uns dos outros. Então, olha só, pessoal, eu vou dizer que esse metal 1 aqui, ele tem um coeficiente que eu vou chamar de delta 1. E esse metal 2, eu vou dizer que ele tem um delta, ou ele tem um alfa ali, que eu vou dizer que é um alfa 2. Só que se liguem, eu vou dizer também para vocês que o alfa 1 é maior que o alfa 2. E lembram que a gente disse, quanto maior é o coeficiente de dilatação linear de um material, de um objeto, mais ele vai dilatar e mais ele vai contrair quando ele receber ou quando ele ceder a energia. Então, como é que a gente vai fazer para identificar qual será o que vai ter ali o maior coeficiente? Vamos supor, gente, que eu coloque, certo? Eu adicione uma fonte de energia térmica, ou seja, vamos supor que seja um isqueiro aqui, tá? E aí esse isqueiro vai transferir calor para essa criatura aqui. Aí percebam aqui, eu disse para vocês que o metal 1, ele tem um coeficiente maior, ou seja, Lulu, esse material aqui, esse metal 1, ele vai dilatar muito mais. Então, depois que ele receber calor, como esses dois não podem se soltar, o que vai acontecer é que essa lâmina bimetálica, gente, ela vai ficar assim, tá vendo? Ó, torta. Só que se liguem, ó, vou continuar tendo aqui o metal 1, que eu vou chamar de M1, e vou continuar tendo o metal 2 de M2. E aí vejam só o que foi que aconteceu. Ó, quando dilatou, a parte que ficou para fora, ou seja, a parte que mais dobrou foi o do metal 1. Por quê? Porque sempre vai dobrar para o lado que tem o maior coeficiente. Tá vendo? Deixa eu botar aqui rapidinho, ó, uma imagem para que vocês possam perceber aqui. Ó. Eu até separei para que vocês entendam muito bem isso. Ó. A lâmina bimetálica, tá vendo aqui, gente? Eu tenho o metal 1 e tenho o metal 2. Tá vendo? Percebam que quando a gente aqueceu esse metal aí, no caso, essa lâmina bimetálica, olha o que foi que aconteceu. Ó. Nós tínhamos ali o metal que era cinza e tínhamos o metal rosa. Percebam que o metal rosa, o que aconteceu com ele? Ó, ele continuou na parte de baixo. Então, o que aumentou aqui, na verdade, ó, foi justamente esse metal... Opa, cadê? O que aumentou aqui foi este metal cinza. Então, a gente pode confirmar aqui que esse metal cinza aqui, ele tem um coeficiente de dilatação linear muito maior do que o rosa, tá vendo? Porque ele ficou na parte de fora, ou seja,
Se isso daqui ele se tornasse, ele virasse uma circunferência, a gente teria aqui, na verdade, os comprimentos da circunferência, né? Então, nós teríamos esse comprimento, a circunferência, que estaria com o M não entendi. menor e o M1. Diga aí, gente. Não entendi. Repita aí, Peraí, ó, Lulu, seguinte. Toda vez que você tiver uma lâmina bimetálica e você aquecer essa lâmina bimetálica, a parte que ficar, Lulu, para fora, ou seja, ó, perceba, eles dois estavam assim, ó, se curvou para o outro lado, não foi? Então, perceba que quem curvou primeiro foi o M1, tá vendo? Ele partiu para o lado de lá. Lulu, o lado que ele partir, ou seja, o lado que ele entortar, vai ser o material que tem o maior coeficiente linear, certo? No caso, o maior coeficiente de dilatação. Então, ó, vamos supor, Lulu, se eu botar essa segunda figura aqui, ó, para vocês. Deixa eu descer aqui. Pronto. Se eu botar essas duas figuras. Na concepção de vocês, qual é o metal que tem o maior coeficiente de dilatação térmica? Entre o metal M e o N. O M. P2. Isso, muito bem. O M. Ah, sim. Eu estava olhando o outro lado. Então, sempre o tipo da esquerda vai ser maior do que o da direita. Na verdade, assim, poderia acontecer o contrário. Ó. Vamos supor. Nesse caso ali, Milena, se ele tivesse se dobrado assim, ó, Milena, se ele tivesse feito esse movimento aqui, ó, nós tínhamos a barra bimetálica assim, ó, tá vendo a lâmina bimetálica dessa forma aqui. E aqui eu tinha o metal N e aqui eu tinha o metal N. Milena, se ele tivesse dobrado dessa forma aqui, ó, me digam aí, se ele tivesse dobrado assim, qual seria o metal que teria o maior coeficiente, o M ou o N? Fábio, só explicando essa parte aí, porque Deus travou minha internet, sabe? Meio que por causa da chuva. Aqui, ó, Lulu. Pra mim, só, por causa da chuva. Pronto. Lulu, ó, perceba. Aqui a gente tem a lâmina bimetálica, e aí na parte de cima você tem o metal M, na parte de baixo você tem o metal N. Lulu, no slide que está aí, ó, no slide que eu vou grifar agora, vou grifar nesse momento. Lulu, perceba, essa parte aqui, ó, ela foi para baixo, tá vendo, ó? Então, Lulu, isso implica dizer que esse metal M, ele tem um coeficiente de dilatação térmica maior. E sim, Deneb tinha perguntado se vai funcionar também para contração, também, viu, Deneb? Porque lembra que esse alfa aqui, ele vai ser o quê? O tanto que ele vai contrair ou o tanto que ele vai dilatar quando receber essa energia térmica, ok? Então, Lulu, veja só, nesse caso aqui em especial, quem teria o maior coeficiente de dilatação era o M, porque o M ficou para fora, tá vendo? Então, é uma forma dele dilatar. Como ele não pode se desgrudar do outro metal, é a maneira que ele encontra ali para se dilatar, tá vendo? Agora, Lulu, se acontecesse esse caso aqui, ó, a gente tem a mesma lâmina, só que se ele tivesse ido para cima assim, olha, Lulu, perceba, ele tinha ido para cima. Então, o maior coeficiente seria do M ou do N aqui? Nesse caso. Do N, né? Isso, muito bem. Do N. Isso, porque, ó, perceba que ele que se prolongou, tá vendo? E acabou puxando a lâmina N. Deixa eu fazer um outro exemplo com vocês aqui, ó. Eu separei, ó. Cadê? Eu tinha separado mais outro caso. Pronto, bora fazer essa questãozinha aqui, ó. Pode ser essa questão, ó. As seguintes informações são feitas a respeito de duas barras X e Y que compõem uma lâmina bimetálica. Sabe-se que o coeficiente de dilatação de X é maior do que o de Y. Então, eu vou desenhar para a gente aqui, ó, essa laminazinha bimetálica. Deixa eu apagar isso aqui, ó, rapidinho. Então, a gente tem uma lâmina bimetálica, e aí essa lâmina bimetálica, ela vai ter ali X e Y, ó. Deixa eu botar aqui. Vou dizer, gente, que esse daqui de cima é o X e o de baixo é o Y, tá? E aí ele falou assim, ó, que o de X, ou seja, o alfa X, é maior que o alfa Y, tá vendo? Então, o coeficiente de dilatação térmica do X é maior do que o do Y embaixo. Aí ele perguntou assim, ó, caso haja aquecimento do sistema, a lâmina bimetálica será dobrada para o lado que estiver a barra X. E aí, gente, se eu adicionar energia térmica a esse sistema, ela vai ser, ela vai dilatar
dessa primeira forma, deixa eu fazer aqui para vocês, tá? Ela vai dilatar dessa primeira forma, ou ela vai dilatar dessa segunda forma aqui, ó. Ixi, meu Deus do céu, cadê? Qual é a forma que ela vai dilatar? Vai dilatar pelo lado de X ou pelo lado de Y? Pelo lado de X. Isso aí, muito bem, gente. A primeira, tá vendo? Então, olha só. Aí ele tá dizendo assim, ó, vai ser dobrado para o lado que estiver a barra X, ó. Então, nesse caso, tem que ser coisado pelo primeiro, né? Mas vem cá, avaliem para mim, essa primeira afirmativa, tá certa ou está errada? Ai, meu Deus, cadê? Pronto. Avaliem para mim. Tá certa. Tá certa? Pronto, bora ver a 2 aqui, ó. A 2 ele diz assim, ó. Caso haja resfriamento do sistema, a lâmina bimetálica será dobrada para o lado em que estiver a barra X. E aí? Vai ser o contrário. Também. Não é dilatação e contração, né? É o mesmo coeficiente? O de X, ele é maior. O de X, ele é maior, viu, Gil? Não vai mudar, não. Então, mas é isso. Ele não vai ser maior, independente de ser contração ou dilatação? Isso, justo. Então, a lógica é que esteja para o mesmo lado também. Deixa eu botar assim, ó, gente. Vem cá, ó. Para que vocês avaliem bem isso, tá? Ó. Aqui eu tenho a lâmina X, aqui eu tenho a lâmina Y. Na primeira informação, vocês disseram para mim que se eu adicionar, ele vai ter que ficar dessa forma aqui, não é isso, ó? Eu tenho aqui e ele vai ter que fazer esse formato aqui, mais ou menos, né? Meu Deus, era para ter treinado esse formato antes. E acabei não treinando antes, ó. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, não é isso, ó? Então, desse lado estava X, desse lado estava Y. Essa aqui foi a primeira informação. Gente, ela dobrou para o lado de X ou ela dobrou para o lado de Y? X. X, gente, ó, ela dobrou para cá. Não. Então, ela dobrou para que lado? O lado de Y, não foi? Porque, ó, X estava na esquerda e Y estava na direita. Quando eu aqueci, o que aconteceu foi que ela dobrou para o lado de lá, ó. Tá vendo? Ela foi para o lado de lá. Então, ela dobrou para a direita. A direita era o lado de quem, ó? De Y. Então, a primeira informação tá certa ou tá errada? Reavaliem aí. Ó, quem tá valendo. Caso ache que esse meio sistema lâmina bimetálica será dobrada para o lado que estiver a barra X. E não. Tá dobrando para o lado que está a barra Y. Porque mas se ela estiver deitada na horizontal, falsa. Tá vendo? Falsa. Como? Se ela estiver deitada na horizontal, Fabers. Vai acontecer do mesmo jeito, Edilson. Ó, você tem aqui ó, a lâmina bimetálica. Tá vendo? Você tem X em cima, ó. Perceba. X está em cima, Y está embaixo. Quando eu aqueci, Edilson, ela tem que fazer esse formato aqui. Tá vendo? Ó, ó. Eita, meu Deus, cadê? Ele tem que fazer esse formato aqui, ó. Perceba, ó. X está em cima e Y está embaixo, ó. X em cima e Y embaixo. Dobrou para o lado de lá. O lado de lá foi para baixo. Então, foi para o lado não, nesse caso, ele não dobrou para o lado de lá, ele dobrou para cima. Como não, Edilson? Porque, perceba, ó. Ela estava na horizontal. E ela dobrou assim, tá vendo? Ó? Ela está indo para baixo. Tá vendo? Ah, tá entendi. Porque eu poderia ter colocado aqui assim também, Edilson. Vamos supor que eu tenho colocado a fonte de calor apenas aqui na parte da frente. É como se você tivesse pegado a mão, o negócio fosse quebrar, aí você vai quebrando o negócio vai indo para baixo. Muito bem, Edilson, porque se o fogo tivesse só na parte da frente, ele teria acontecido uma coisa mais assim, tá vendo? Só a ponta dele que ia dobrar, de fato. E ele ia estar dobrando para o lado de Y, então a primeira está errada. A segunda informação, ele disse ali para a gente assim, ó, que em caso haja o resfriamento do sistema, a lâmina bimetálica será dobrada para o lado que estiver a barra X. Sim, sabe por quê, gente? Então, temos aqui a lâmina bimetálica e aqui nós temos, ó, a barra X, ou seja, metal X e metal Y. Se esse X ele vai ser, se ele vai ser contraído muito mais, vai acontecer um caso assim, ó. Tá vendo? Ele vai ser dobrado para o lado de lá. Então, você tem aqui Y e tem X. Então, ele dobrou realmente para o lado de lá. Então, a segunda, verdadeira. A segunda afirmativa, verdade. A terceira fala assim, ó, caso haja aquecimento do sistema, Y dilatar-se-á mais que X. E aí, gente? O Y vai se dilatar mais que o X?
Se o coeficiente de x, então alfa x é maior que o alfa y. E aí, quem é que vai dilatar mais, quem vai contrair mais, o x ou o y? X ou y vai contrair, gente? Cadê? Primeiro. Calma. Y quem tá indo para o lado de x? Mas vem cá, o coeficiente maior é o de... Oi, diga aí, Gil. Eu não estou entendendo, não, porque na minha cabeça não faz sentido. A afirmação que você disse assim, quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais ele vai dilatar ou contrair. Aí você está dizendo que o mesmo coeficiente de dilatação é o mesmo de contração. A barra não devia se comportar do mesmo jeito? Não, Ju, porque você está tirando energia. Então, ao invés dele aumentar, esse lado X tem que diminuir, ele tem que contrair. Então, quem vai ser puxado é o Y, tá vendo? Foi isso que você não tinha entendido? Foi. Pronto, o que é isso, Gil? Ó, perceba que quando a gente está falando quando a gente tá falando de dilatação, a gente está dizendo que esse metal ele vai aumentar. Tá vendo? Ele vai variar para cima, a variação vai ser positiva. Quando a gente está falando de contração, a gente está dizendo que ele vai diminuir, Gil. Então, ele tem que diminuir, então ele tem que ser puxado para o lado inverso. Porque esse lado X aqui, ele vai diminuir. Então, se ele diminuir, Gil, ele vai estar puxando esse lado Y. Tá vendo? Ele vai estar puxando. Porque o lado Y, Gil, ele vai sofrer menos dilatação e menos contração em relação à temperatura. Tá vendo? Muito menos. Então, significa que o tamanho dele não vai variar. Tá vendo? Quando a gente diz que esse coeficiente de dilatação ele é pequeno, a gente não está dizendo que ele vai ser oposto ao outro, não. Na verdade, é que você vai precisar adicionar muito mais energia para que ele mude. Diga aí, Larissa. Então, a terceira alternativa estaria errada. A terceira, sim. A terceira estaria errada. Porque vai dilatar mais quem tiver o maior coeficiente de dilatação. Então, se a gente confirmou que o X ele tem um coeficiente maior, portanto, quem tem que dilatar mais é o X também. Então, a terceira informação, falsa, porque quem vai dilatar mais é o X. Aí, na quarta, ele fala assim, caso haja resfriamento do sistema, X contrair-se-á mais que Y. Perfeito, porque quem tem o maior coeficiente vai contrair, vai dilatar muito mais. Então, quarta também correta, verdadeira afirmativa. E a quinta diz assim, não há possibilidade da lâmina bimetálica ser dilatada de forma uniforme. E aí, gente, correto ou errado? O que significa ser dilatada de forma uniforme? Os dois dilatarem igual. Iguais. E aí, falsa ou verdadeira essa? Falsa. Falsa, né? Totalmente muito falsa. Bem. Mais falsa que as fanfics da Lady Gaga. Isso aí. E aí, gente, vê que é um pouquinho chatinho, né? Mas a gente tem que se acostumar com isso. Então, as verdadeiras milenares seriam as seguintes, Verdadeira seria 2 e 4, não é isso? Verdadeira, 2 e 4, não é isso, gente? 2 e 4. Cadê? 2 e 4. Cadê, gente? Não, tem sim, Edilson. Sabe por que tem como ela se dilatar a mesma coisa? Se a temperatura dela for constante. Então, essa aqui está verdadeira sim. Tem um único caso, que é quando a temperatura for a temperatura ambiente. Eu já ia perguntar isso, mas eu fiquei assim, por que a cifra não está certa? Não é isso? Porque quando a gente colocou, inicialmente elas duas estavam, né? Elas duas estavam ali, elas tinham dilatado de forma uniforme, né? Aqui, querendo ou não, mesmo que seja na temperatura ambiente, mas elas estariam também. Então, seria ali, nesse caso, 2, 4 e 5. 2, 4 e 5, letra E. Letra E de esperança. Bora lá que eu botei mais outra questãozinha para a gente fazer aqui dela, A questão fala assim, gente, a imagem a seguir mostra uma lâmina bimetálica composta pelos metais A e B. Marca a alternativa correta a respeito das possíveis variações de temperatura sofridas por essa lâmina, dados que o coeficiente de dilatação alfa A, né, como sendo o coeficiente de dilatação linear da barra A, e o alfa B como sendo o coeficiente de dilatação linear da barra B. Letra A fala assim, avaliem para mim, eu preciso que vocês avaliem isso aqui, inclusive, rápido.
Se alfa A for maior que alfa B e o sistema for resfriado, a lâmina bimetálica dobrar-se-á para baixo. E aí, ó. Vou botar para cá. É falsa? Verdade. Vão avaliando aí todas. Vê aí, se eu deixar assim, dá para vocês lerem? Me digam aí se dá para ler. Dá para dar o zoom. Quem está no celular e tablet, bota pinça. Dá. Quem está no computador, Ctrl e gira a bolinha. Ou então no mouse, faz também. Ou no mouse não, no tátil lá você faz o movimento de pinça também. Avaliem para mim e me digam aí o que está certo e o que está errado dessa daí. Enquanto eu vou desenhando aqui o sistema. Agora é a hora de ver se entendeu ou se não entender. Se não entender, a gente bate muito mais. Na letra A, ele diz que Ellen, termologia. Vamos terminar a parte de termologia toda, viu? Fabrício, na minha cabeça todas estão erradas, mas eu acho que eu estou errada, entendeu? Eu acho que só tem duas certas. E aí? Eu não sei, eu não entendi muito bem o assunto, mas eu acho que tem duas certas. Olha, o Denegui falou D. Tá entre uma delas aqui, Milena? D? Não. Não? E agora, cadê, gente? Para mim é C e D que tá correta. Mas só tem uma correta, né? Isso. Eu pensei na D, mas aí eu não sei, então eu não sei. Jesus. Bora fazer cada desenho. Fabrício. Bora fazer cada desenho. Ó, na primeira ele disse assim, que em caso de resfriamento, vamos lá, o alfa A vai ser maior que o alfa B, e ele está perguntando em relação a resfriamento. Então, se o alfa A é maior, vocês vão concordar comigo que a barra A tem que dilatar mais e tem que contrair mais. Se ele está resfriando, se ele vai resfriar, isso implica dizer que a B, olha só, no caso, a A, ela vai contrair, ou seja, vai diminuir. Então, se vai diminuir, gente, o que tem que acontecer é esse processo aqui, tá vendo? Ó? Então, ele vai ser dobrado dessa forma aqui, ó. Percebam, viu? Eu tenho aqui, ó. Então, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá certo? Ó. Deixa eu botar mais assim, ó. Pronto, eu vou ter um caso mais ou menos assim, tá vendo? Ó. Então, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Não é isso porque eu resfriei, lembra? Se eu resfriei, a A de cima tem que contrair. Então, se ela vai contrair, ela vai puxar a B. Tá vendo? Tá puxando a B. Aí ele fala assim, perceba. Ele disse que se alfa A for maior que alfa B, e o sistema for resfriado, a lâmina bimetálica vai se dobrar para baixo. Dobrou para baixo, dobrou para cima. Ó. Analisem comigo. Cima. Para cima, então, ó. A não pode ser, A tá falsa. Bora analisar a B. A B falou assim, ó. Alfa A e alfa B. Ele disse que o alfa A, ou seja, o coeficiente de A nesse caso, vai ser maior do que B e vai ser o aquecimento. Então, se vai ser o aquecimento, essa A vai ter que aumentar. Para aumentar, ela tem que fazer assim.
Então, a informação, o que vai acontecer é isso daqui, ó, tá vendo? Ó, ela vai ter que dobrar para o lado de cá, tá vendo? No caso, vai ter que dobrar para baixo, ó. Tem o A, tem o B, então ela dobrou para o lado de B, dobrou para baixo. Na B está dizendo assim, ó, caso haja aquecimento, a lâmina vai dobrar para cima. Dobrou para cima não, né? Dobrou para baixo. Então, B também, ó, falsa, errada, joga fora. A C diz assim, ó, mesmo com coeficientes diferentes, as barras apresentaram o mesmo tamanho final, pois possuem o mesmo comprimento inicial. E, na verdade, não, né, gente? Porque, assim, se ele está dizendo que ela vai sofrer alguma alteração térmica, então a C não pode estar correta, né? Até então, só se a gente conseguir identificar alguma coisa ali que ele diga que não vai mudar a temperatura. Né? Se não mudasse a temperatura, realmente elas duas ficariam ali com o mesmo tamanho. Bora logo para D. Vamos deixar essa daqui, ó, a C na geladeira, porque a gente está com dúvida, ó. Geladeira. Então, a gente vai ficar com ela ali, deixar ela resfriando ali, quieta, e a gente vai tentar ver se encontra uma questão melhor para substituir. A D fala assim, ó, caso a gente tenha o alfa B maior que o alfa A lâmina, ela vai, cadê? Ela vai ser dobrada para baixo em caso de resfriamento. Então, ó, a gente tem aqui, nesse caso, a lâmina A e a lâmina B, e eu disse para vocês que a B é muito maior, tá vendo? Então, se é maior, isso implica dizer que essa B tem que diminuir. Então, se ela está diminuindo, ela vai puxar, tá vendo? Porque ela tem um coeficiente maior. Então, ela vai ser dobrada da seguinte forma, ó, ó. Vai ser assim, tá vendo, ó? Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Então, puxou para baixo, não foi, gente? Puxou para baixo. Aí, caso assim, ó, será dobrada para baixo em caso de resfriamento. A D está correta, tá vendo? Porque realmente foi o que aconteceu. Porque percebam que se essa B aqui ela tem um coeficiente de dilatação térmica maior, é ela que vai mover o sistema. Então, ela vai puxar a barra, ela vai puxar ela para baixo, tá vendo? É o que está acontecendo aqui. A letra D seria a letra correta, viu? E aí eu não podia. Alguma coisa eu entendi. Alguma coisa eu entendi, Fabrício. Tá vendo? Oh, tá vendo? Já. Ei, fantástico, velho. Mas vocês vão ver que as questões que eu vou deixar para casa, vocês vão treinar tanto isso daqui que isso aqui entra, viu? Ô, Fábio, mas eu pergunto, por que quando ele esfria, ele vai para cima? Eu entendi porque quando ele... Por que quando ele esfria, ele vai para cima? Porque, olha só, Lulu, ele só vai para cima se a barra que tiver o maior coeficiente tiver na parte de cima. Aí, quando você esfria, ele vai diminuir. Aí, como ele diminui, Lulu, ele tá puxando a outra para cima, tá vendo? Ó? Porque ela tem que diminuir, ó. Só se tivesse. Mas como a maior está embaixo, ela fez isso daqui, ó. Porque a de baixo vai diminuir. A de baixo está puxando. Vou deixar 1 bilhão de questões para vocês fazerem, não se preocupem, não. Bora passar agora para a próxima parte de termologia, que só que era para eu ter passado, na verdade, na semana passada. Eu passei agora porque eu esqueci, deixei passar, infelizmente, mas acontece, né? Vamos lá, que a gente vai passar para a próxima parte mais legal. Oi? Agora é o que macete que mole. Isso, muito bem. Mas antes disso, Alice, bora falar rapidinho sobre capacidade térmica. Capacidade térmica. Gente, o que é que significa essa bendita capacidade térmica? É a quantidade de energia que um objeto precisa receber para que ele aqueça ou para que ele resfrie. Ou seja, quantidade de energia que ele precisa perder ou que ele precisa ganhar para aquecer ou para resfriar. Então, ó, vamos supor, se eu colocar aqui 2 panelas de água, eu vou dizer, gente, que essa panela de água 1 está com essa quantidade de água. E a panela 2, do mesmo tamanho, mesmo material, tem essa quantidade de água. Eu quero que vocês me digam, se eu colocar essas 2 panelas na boca do fogão, quem é que vai esquentar mais rápido? A panela 1 ou a panela 2? A 2. A 2. Por quê? Menos água. Menos água. Muito bem. Então, se ela vai precisar de menos, eu posso dizer, então, que a quantidade de energia que eu preciso botar nela para aquecer é menor do que essa daqui, né? Então, eu posso dizer que vou chamar C1 de capacidade térmica 1 e C2 de capacidade térmica 2. Então, eu posso dizer o quê? Primeiro, vocês vão avaliar comigo, tá? E vão me dizer qual é o correto. Eu posso dizer que a capacidade 1 é maior que a capacidade térmica 2 ou que a capacidade térmica 1 é menor que a capacidade térmica 2.
Qual é? A C2 é maior. Vamos esperar ver se a galera confirma. Como é a pergunta, Fábio? Como é a pergunta? Ó, eu quero, porque eu disse que C1 é a capacidade térmica da panela 1 e C2 é a capacidade térmica da panela 2. Eu posso dizer, Lulu, que a capacidade térmica da panela 1 é maior que a de 2 ou é menor que a de 2? Eu botaria primeiro. Maior. E aí? Eu acho que é maior. E aí, qual? Eu botaria que é o primeiro, que a capacidade térmica de C1 é maior. Ele aguenta mais tempo. Para perder energia e para ganhar energia precisa de mais, né? Isso, justo, tá vendo? Então, a gente tem duas capacidades térmicas. Então, ó, aqui melhor, a avaliaria seria essa, né? A capacidade térmica 1 é maior do que a capacidade térmica 2. Por quê? Porque capacidade térmica é quantidade, ó, se ligue, tá? Quantidade de energia, ou também, gente, eu vou chamar de calor, porque a gente tá falando sobre termologia, tá? Então, a quantidade de calor que um objeto ou material, tá certo? Objeto precisa receber para aquecer. Precisa receber para aquecer. Então, ó, Giovana, para aquecer. Então, ó, Giovana, se liga aqui. Eu vou precisar de muito mais calor para aquecer essa panela 1 do que a panela 2. Ou seja, a panela 2 vai precisar de um pouquinho de calor. Então, eu posso dizer que essa capacidade térmica 1 é maior do que a capacidade térmica 2. Porque eu vou precisar colocar muito mais calor nela. Ou seja, vai consumir, por exemplo, muito mais gás. Tá vendo? Lá só, capacidade térmica, Laísa, é quantidade de calor ou de energia que um objeto precisa receber para ser aquecido. Então, se eu tenho duas panelas lá, e uma panela está cheia de água, a outra só tem um tiquinho de água, se as duas panelas forem feitas do mesmo material, estiverem no mesmo fogo, na mesma boca, essa primeira ela vai precisar receber uma quantidade de calor, ou seja, em uma forma mais simples, Laís, ela vai precisar ficar mais tempo na boca do fogão do que essa segunda. Por quê? Porque ela vai precisar de mais calor. Então, se ela precisa de mais calor, ela tem uma capacidade térmica maior. Então, capacidade térmica, Laís, é isso daqui, é a quantidade de fato de energia que vai precisar receber. Diga aí, Deneby. Ô, Fábio, quando a gente tem a questão da pressão, como é que a gente analisa isso? Por exemplo, aquela história de uma panela fervendo numa altitude acima do mar e tal, essas questões. Pronto, Deneby, essa questão a gente vai estudar quando a gente estiver vendo o estudo dos gases. A gente vai estudar isso na famosa PVT Povotó. Agora, Deneby, a gente não vai falar nada em relação à pressão, não, tá? E agora, mas a pressão, ela é menor em baixa altitude, não é? Como é? A pressão é menor em baixa altitude, não é? Não, em baixa altitude ela é maior. Porque, ó, se você tem esse caso aqui... É mesmo. Lembra que pressão, ó, pressão é de fato a quantidade, a massa de ar que você tem em cima, ó. Se você que aí vai analisar... conseguir mais rápido embaixo do que em cima. Isso, justo. Ok, né? Deixa eu botar aqui, ó. Ok. Quando nós formos estudar a equação de Clapeyron, a gente vai estudar tudo isso daí, não se preocupem não, tá? Agora a gente vai falar nada em relação à pressão. Aqui a gente está falando só de quantidade de calor da forma mais simples que tem. Então, aqui o primeiro conceito, capacidade térmica. Matematicamente falando, anotem aí no caderno de vocês. Capacidade térmica a gente vai chamar de C, tá certo? E essa capacidade térmica é quantidade de calor, certo? Que ele vai receber para aquecer. Ou seja, para... Opa, deixa eu olhar aqui rapidinho, peraí, já. Vai ser ali em um determinado espaço, ou em uma determinada temperatura, que eu vou chamar aqui de ΔT, tá certo? Então, ó, anotem aí, puxando esses links, porque que eu vou chamar de quantidade de calor, quantidade de calor, ΔT eu vou chamar de temperatura, ó, temperatura. E o C, gente, é a capacidade térmica, tá? C é a capacidade térmica. Então, ó, bora lá para a gente falar sobre unidade de medida. Povo lindo, normalmente a quantidade de calor ela vai ser apresentada em cal, que é caloria, ou em J, que a gente chama de joule. Tá certo? Isso aqui vocês precisam lembrar. E sim, gente, é a mesma caloria daquela que a gente ingere, viu? A mesma.
Porque, perceba, o nosso corpo é uma máquina térmica também. E aí, como é que ele vai receber como é que ele vai coletar, como ele vai produzir essa energia, né? Essa energia térmica que a gente consome por meio dos alimentos. Então, perceba que todo alimento tem uma caloria. O que é que significa a caloria? Significa o tanto de energia térmica que ele tem. Tranquilo? Então, a gente pode representar por caloria ou por joule. Só que, Denner, anota aí no teu resumo também. Às vezes, dependendo da prova que vocês forem prestar, o Enem não, fiquem tranquilos. Mas se você for prestar um ONEB, por exemplo, você precisa saber qual é a relação de joule com a caloria. Então, puxa aqui do lado, bota essa informação, tá? Que uma caloria, isso daqui vai ser aproximadamente 4 joules. Ou, se vocês forem prestar provas militares, aí a safadeza é ainda maior, viu? Porque uma caloria, gente, vai ser aproximadamente 4,2 joules. Aí, em provas de vestibulares, precisa saber, não tem para onde correr, não. Eu vou passar porque tem gente que está aqui, não é só pelo Enem, não, tá? Tem gente que está aqui também por outras provas, como o NEB. Então, aqui eu vou botar, ó, anota aí, viu? Isso aqui é só para vestibular. Quem quer Enem não precisa se preocupar com isso, tá? Apenas quem quer um vestibular. Tem que saber ali como é que faz essa conversão, tá certo? Então, ó, quantidade de calor a gente pode representar como sendo caloria ou joule. Temperatura, a gente tem 3 principais unidades de medidas que a gente estudou. Celsius, estudamos Fahrenheit, mas é muito raro aparecer em Fahrenheit, viu? E no sistema universal, no sistema internacional de medidas, a gente ali que é Kelvin, tá certo? Qual, Ellen? Essa conversão, Ellenzinha? A conversão? Ellen, o Enem, sim. O Enem informa. O Enem vai te dizer, uma caloria é 4 joules, uma caloria é 4,2. Vestibular, de não. Aí o NEB, você tem que estar com isso aqui no seu, assim, como é que eu vou dizer? No seu DNA, não é nem na cabeça, tem que estar no DNA. Por quê, Ellenzinha? Porque isso daqui vai ser cobrado não só em física, mas também em química, viu? Na parte de termoquímica também cobra, viu? Mas o Enem te dá, isso aí fique tranquila. Pelo menos para isso ele presta, pô, entendeu? O Enem é uma das poucas provas que, por exemplo, você não precisa levar e nem saber mexer em uma tabela periódica. Ou podem ter 45 questões, mas ele pelo menos livra disso, tá? A mesma coisa essas conversões aqui de unidade. Também o Enem te salva. Fiquem tranquilos em relação a isso daqui. Ok, né, gente? Me digam aí se está todo mundo entendendo até então, se conseguiu dar uma, né? E sim, rapidinho, ó. E a capacidade térmica, a unidade mais usual, gente, vai ser caloria por grau Celsius, tá certo? Mas pode ser caloria por Fahrenheit, pode ser caloria por Kelvin, pode ser joule por grau Celsius e assim por diante. Mas a questão ele vai te passar lá, tá certo? Qual vai ser a unidade de medida da capacidade térmica. Deixa eu sair do meio. Você quer que eu tire, Ellen? Print? Deixa eu tirar aqui. Pronto, eu tiro. Deixa eu tirar aqui, é bem rapidinho aqui. Deixa eu tirar. Essa primeira parte do assunto pode parecer meio chato, mas meio difícil. Mas vocês vão perceber que não é não, viu? Vocês vão perceber que é muito tranquilo. Fazendo as questões, consegue se dar bem. Pronto, Ellen, vou mandar agora, tá? Para vocês lá. Vamos saber como é que faz para virar. Deixa eu transformar ele aqui no notebook, eu não sei fazer ele no modo tablet. Pronto, Ellen, estou mandando agora. Agoritia. Pronto, inverter. Pronto, deixa eu mandar aqui para o grupo de vocês. Deixa eu ver se... Ai, não estou no grupo certo, meu Deus. Pronto, me digam aí se todo mundo recebeu. Eu já fiz isso. Recebi. Foi, né? Acabei de receber. Muito bem, show. Certinho. Ó, agora, bora lá. Deixa eu apagar isso daqui rapidinho para a gente poder passar para a próxima parte. Vimos, então, capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor geral, tá certo? Então, a quantidade, por exemplo, que essa quantidade de água toda precisou receber.
Agora, a gente pode calcular na física, na verdade, o que ele vai pedir para vocês determinarem são os tipos de calor. O primeiro calor que nós iremos estudar aqui é o que nós chamamos de calor sensível. Deixa eu botar aqui o resumo rapidinho. Então, vai ser o calor sensível. Deixa eu botar aqui, ó. Calor sensível. Gente, desculpem aí os pilotos hoje, viu? Porque eu acabei esquecendo na casa de Lulu os meus. É por isso que eu estou usando esses daqui tão podres. Mas, ó, primeiro que a gente vai estudar é o calor sensível. Gente, esse calor sensível é a quantidade de calor que um determinado objeto vai precisar receber para que ele aumente exatamente em 1 grau Celsius. Então, deixa eu botar aqui, ó, quantidade de calor. Ó. Quantidade de calor para aumentar uma temperatura específica. Vou botar até assim, uma temperatura específica. E aí, vocês podem perguntar, beleza, professor, como é que eu faço para diferenciar? Porque, gente, a fórmula vai ser essa daqui, ó, lembra? Quantidade de calor, vou sempre representar por Q, então Marizinha fica Q igual a M vezes C vezes o delta T. Isso aqui a gente, até no ano passado eu estudei com os meninos do curso, e eu disse, né, para vocês que o macete era, só lembrar, que macete. Aí toda vez que a gente vai falando de que macete, o calor ele é sensível. E aí esse calor sensível vai ser a quantidade de calor para aumentar uma temperatura específica. Contudo, anotem no resumo de vocês que nesse calor sensível, ó, não há mudança de estado físico. Não há mudança de estado físico. Mudança de estado físico. Ou seja, Helenzinha, se a água está líquida, ela vai continuar líquida, mesmo recebendo aquela quantidade de calor, tá certo? Se ela estava sólida, vai continuar sendo sólido. Se houver, gente, uma mudança de estado físico, aí a gente já não está mais falando de calor sensível, a gente está falando de calor latente. Então, anotem aí que é o segundo tipo de calor. Calor latente. E aí, nesse calor latente, aqui sim, Deneb, aqui há a mudança de estado físico. Vou botar aqui, ó. A mudança de estado físico. Ou seja, vamos supor, a água estava no estado sólido e passou para o estado líquido. Então, ali a gente vai estudar o calor latente. Se não mudar esse estado físico, calor sensível. E aí, o calor latente, a gente lembra lá que a famosa Q mole, né? Ó, Q é igual a M vezes o L. Vamos lá para a gente explicar o que é que significa cada uma dessas letrinhas infernais aqui, tá certo? Ó, o Q vai ser a quantidade de calor. O M, gente, vai ser a massa, tá certo? Ó, isso aqui é a massa. Fechou? A massa do que você está aquecendo. Esse C aqui, gente, vai ser o calor sensível. Olha, vai ser o calor sensível. Que a própria questão vai passar. Não precisa decorar qual é calor sensível de nenhum tipo de objeto, não, viu? Fiquem tranquilos em relação a isso. No latente, altera a temperatura, altera sim, viu, Deneb? Além de alterar a temperatura, ainda vai alterar a mudança de estado físico. E aí, por último, a gente tem o delta T, gente, que vai ser a variação de temperatura. Variação de temperatura. E aí vocês precisam lembrar comigo que variação na física é sempre um valor final menos um valor inicial. Então, quando eu estou trabalhando ΔT como sendo a variação de temperatura, isso aqui tem que ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Deu para entender, né? Então, ó, Q, quantidade de calor, M é a massa, C é o calor sensível que a própria questão vai te passar, fique tranquilo, e ΔT é a variação de temperatura, que a gente tem que ser temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Se liguem na unidade de medida, que também é uma coisa muito importante, é crucial para a gente entender. Quantidade de calor não vai mudar, vai ser simplesmente caloria, ou então joule, certo? Caloria, ou J, que é joule. A massa, ele pode te passar em grama ou quilograma. Esse Czinho, a própria unidade de medida vai te passar, fique tranquilo em relação a isso, tá certo? E o ΔT, gente, pode te passar em Celsius, pode te passar em Fahrenheit, ou pode te passar em
Kelvin. A única coisa que eu preciso que vocês prestem atenção e me garantam é que todas essas unidades estejam combinando, tá certo? Estejam cantando uma com a outra. E vamos lá, gente, ó, esse calor sensível aqui, a unidade de medida dele vai ser, pode ser, né, caloria por grau Celsius, olha, caloria por grama grau Celsius. Ou pode ser também, ó, joule por quilograma grau Celsius. Então, isso foi a informação que eu preciso que vocês anotem no caderno de vocês. Toda vez que o calor sensível tiver em calorias, ó, e a própria questão vai te passar, isso aqui você precisa olhar. Na quantidade de exercícios que a gente vai fazer, tá? Oi, diga aí. Ei, tenta falar um pouquinho mais devagar, assim, e repete o que você disse ali. Sim, pronto. Ok, Laís, estou falando o seguinte. Calor sensível, a quantidade de calor vai aumentar uma quantidade específica ali, tá certo? Ele vai te dizer o tanto de temperatura que vai elevar. E aqui, Laís, você tem que se ligar, por quê? Porque no calor sensível não vai haver mudança de estado físico, ou seja, se aquele objeto estava em estado sólido, por exemplo, se a gente estiver estudando o calor sensível, vai continuar sendo sólido, ou seja, eu não posso ter ali, por exemplo, pedras de gelo, e essas pedras de gelo derreteram e se tornaram água. Se tornou água, ou seja, houve uma mudança de estado físico. Aqui a gente passou do estado sólido para o estado líquido. Então, nós não podemos estudar o que nós chamamos de calor sensível, porque nesse calor sensível não há mudança de estado físico. Para calcular ela, Laís, a gente precisa usar essa fórmula aqui, o famoso Q macete. O que, Laísa, é a quantidade de energia que a gente já falou, até no quadro anterior, que a gente vai representar pelas unidades de medida caloria ou joule, depende do que a questão vai te falar. Então, eu vou ensinar vocês a observarem, a analisarem o enunciado e saber qual é a unidade de cada um. Depois, Laís, a gente tem o M. Esse M vai ser a massa. Por exemplo, 50 gramas de água, 50 gramas de álcool, 50 gramas de acetona. Então, aqui a gente tem a quantidade, ou seja, a massa dele. Tá certo? E essa massa aqui, Laís, tem que se ligar por quê? Ela pode ser apresentada para você ou em gramas, G vem de gramas, ou então pode ser apresentada em quilograma. Esse Czinho aqui, Laís, ele vai ser o calor sensível. Esse calor sensível, o que é que ele representa, Laís? Ele vai ser a quantidade de calor que vai precisar entrar no sistema ou sair do sistema para você aquecer ou para você diminuir 1 grau Celsius exatamente. Então, a gente costuma dizer que é assim, Laís, esse Czinho, que é o calor sensível, ele vai ser quantidade de calor dividido por grau Celsius. Tá vendo? E a gente ainda pode botar aqui, Laís, 1 grama, ou seja, que ele vai te dizer exatamente a quantidade de energia para você tirar 1 grau Celsius de exatamente 1 grama. Beleza. E aí aqui é a unidade de medida, tá vendo? Só que você não precisa nem se preocupar, não, porque a própria questão vai te passar lá. Então, a questão, quando ele te der, ele vai dizer para você se é caloria grau Celsius ou vai te dizer se é joule quilograma grau Celsius. Isso aqui a própria questão vai lhe passar. Mas aqui eu só preciso que vocês botem na cabeça que se ele me passar joule quilograma por grau Celsius, eu preciso transformar a massa em quilogramas. Porque muitas vezes a que a questão ela vai fazer. Ela vai me passar ali aquelas informações trocadas, de modo que eu precise fazer a conversão. E se eu não fizer a conversão, eu vou errar. Aí é só isso aqui que eu preciso que vocês tomem cuidado, tá? Na unidade de medida que a própria alternativa, o próprio enunciado vai te passar. E por último, aqui, Laís, a gente tem o ΔT, que vai ser a variação de temperatura. E aí, lembra, Laís, a variação na física é sempre uma coisa final menos uma coisa inicial. Então, se eu estou calculando a variação de temperatura, eu vou pegar a temperatura final e vou subtraí-la da temperatura inicial. E aí, Laís, essa temperatura pode ser passada para a gente em graus Celsius, pode ser passada em Fahrenheit e pode ser passada em Kelvin, ok? Os mais comuns, Celsius e Kelvin. Perfeito aqui. Fahrenheit muito raro, assim, no Enem, na verdade, sendo bem sério com vocês, nunca cheguei a ver. Até hoje, o NEB, acho que uma vez. O que mais cobra são esses concursos militares, que eu acredito que não seja aqui a ideia de vocês, mas eu estou passando mais por questão de conhecimento mesmo. Ok?
Aí, Laís, isso que a gente estudou foi o calor sensível, que é aquele que não há mudança de estado físico. O calor latente, ele tem sim, aí nesse calor latente, há mudança de estado físico. Por exemplo, Laís, na questão a questão ela tem que ser assim, que 50 gramas de gelo derreteram totalmente. Então, Laís, se derreteu é porque, poxa, saiu do estado sólido para o estado líquido, então teve mudança de estado físico. Portanto, o que a gente vai estudar lá é o calor latente. E o calor latente é o famoso Q mole, Q é igual a M vezes L. Q é quantidade de calor do mesmo jeito, essa quantidade de calor vai ser passada para você em caloria ou em joule. M continua lá, isso sendo a massa do mesmo jeito, então pode estar em grama ou pode estar em quilograma. E o L vai ser o calor latente. Vou botar aqui, ó, calor latente. Olha, que ele pode chamar, gente, inclusive, de... ele pode chamar de coeficiente de difusão, pode chamar de coeficiente de dilatação. Vocês vão perceber que sempre vai ter o nome de uma mudança de estado físico. Acabou. Tá certo? Então, ó, Q macete, Q mole. Vou botar aqui, ó. Q macete, vou anotar aqui, ó. Toda vez que você disser Q macete, você está falando de calor sensível. Ó. Toda vez que você estiver falando de Q mole, você está falando de calor latente. E a fórmula vai estar aqui na própria frasezinha, tá vendo? Ó? Q macete, Q mole. Perfeito? E todas as duas é para a gente calcular a quantidade de calor. Me digam aí se tá... Ok, mas diga aí, Eli, se você conseguiu agora entender legal. Me digam aí, pelo amor de Deus. Tá tranquilo. Gente, é só para Ana que tá travando ou para vocês está travando também? Me digam aí. Tá de boas aqui. Tá de boa. Tá vendo, Ana? Ô, Ana, veja isso na sua internet. Eu acho que deve ser por conta da chuva, pô. Deve ser. Porque aqui eu tô com... Ó, pra você ter ideia, eu tô com a minha segunda tela e não tá travando não, viu? Porque assim, quando trava aqui, eu sei que travou para vocês. Diga aí, Deneb. Fabrício, eu tenho uma dúvida, só que eu não sei se vai extrapolar muito do assunto, mas era em relação a material e condutividade térmica. Porque eu sei que quando você tem um material que tem uma condutividade baixa, você tem uma maior conservação de calor. Então, por exemplo, uma panela de barro, ela conserva o alimento aquecido por mais tempo do que uma de inox, vamos supor. Isso. Só que eu queria saber por que garrafas que são de metal, elas conservam água gelada por mais tempo do que uma garrafa de plástico. Pronto, entendi. Porque normalmente, quando você tem uma garrafa que ela é de metal, ela não é produzida por um tipo único de metal. O que é que os caras fazem, Denise? Elas normalmente colocam um metal que tenha uma condutividade térmica mais baixa na parte de dentro e na parte de fora coloca ali um que tenha uma condutividade um pouco maior, que tende a ser, normalmente, um material que seja mais resistente. Tá certo? Por conta disso, se você perceber, ele nunca vai ser feito de um tipo de metal só. Os caras sempre misturam, colocam um ou dois tipos, e tem uns, inclusive, que colocam três tipos, viu? Para que você tenha ali uma maior conservação. E alguns também usam, dentro lá, até partes de vidro também. É o que acontece, por exemplo, com garrafa térmica. Tem garrafa térmica de café que ela é toda feita de metal, por fora, mas dentro ele usa vidro. Tem a ver com transferência de calor, justamente. Gente, mas me digam aí, todo mundo está entendendo até então? Eu dei até uma descansada a mais para poder vocês também não se perderem tanto, viu? Me digam aí se está tudo ok até agora. Pronto, tá ok, muito bem. Deixa eu esperar a galera aqui dizer mais um pouquinho, gente. Porque, assim, eu às vezes fico preocupado por conta do tempo, tá, gente? Porque, assim, eu tento passar a teoria, né, de uma forma mais compilada, porque tem assunto mesmo que tem muita coisa. Essa parte aqui de termofísica mesmo tem coisa pra caramba. Então, tá tudo ok até agora, né? Bora falar um pouquinho, rapidinho, sobre uma parada chamada de troca de calor,
Porque aqui a gente falou sobre os 2 tipos de calor sensível e calor latente. Daqui a pouco a gente faz uns exercícios sobre isso. Tá certo? Pronto, pode apagar, vocês querem que eu tire print? Deixa eu tirar print e mandar para lá. Print. Quando for falar de troca de calor, os exercícios de troca de calor vão cair no meio calor sensível e calor latente, né? Isso, só que agora eu vou falar mais sobre o que a gente chama de equilíbrio térmico. Vou dar umas dicas para vocês resolverem questões com um pouco mais de tranquilidade, porque essa parte assim, de equilíbrio térmico é muito chata. Eu, pelo menos, eu não gostava não, na minha época de ensino médio. Até hoje, que muitas vezes eu não entendia muita coisa, não, que o professor falava. Deixa eu botar aqui logo. Pronto, show. Tá lá já. Então, agora eu vou falar sobre transferência de calor, mas vai ser uma transferência diferente dessa daqui. Porque, percebam, quando a gente está falando de calor sensível e calor latente, a gente está falando desse calor que é recebido. Tranquilo? Mas, olha só, se eu tenho, por exemplo, em um determinado local, Giovana, eu tenho aqui uma xícarazinha, vou botar um copo. Esse copo, ele está aberto, esse copo, ele tem café quente, tá? E aí o café está quente. Gente, se eu deixar esse café ali no ambiente, vem cá, se eu deixar aquele café no ambiente por 20 minutos, quando eu for tomar esse café, o café vai estar como? Vai estar quente ou vai estar frio? Gelado. Frio, né? Por quê? Não é por que ele vai estar assim, Giovana? Contato com o ambiente aí. Equilíbrio térmico. Todo mundo fala a mesma coisa. Porque ele transferiu calor para o ambiente. Ou seja, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O café e o ambiente entraram no que a gente chama de equilíbrio térmico. Os dois foram para a mesma temperatura. Não é isso? Amor, Eren, esse café aqui eu colhi lá na lavoura. Tu lembra naquela lavoura que tu era paga para fazer faxina? Lá? Tu lembra? Colhi lá. Não era pagar, não. Não era pagar, não, Fabrício. Ainda era a época da escravidão. É verdade, que ela era chibatada. Perdão, eu errei o termo. Paga não, ela era chibatada, ela era arredentada lá. Gente, então olha só. Vamos lá, que a gente vai falar equilíbrio térmico. Olha, coisa feia. Equilíbrio térmico significa o quê? Equilíbrio térmico. É basicamente as duas substâncias, as duas coisas, os dois objetos estarem com temperaturas iguais. Agora, cuidado, em química eu falei com a galera, certo? Que nada se cria, não era isso, tudo se transforma, né? Isso aí era a regra, isso aí era o teorema de quem? Quem lembra? Dalton. Não, quem era que dizia? Lavoisier, muito mas bem. Mas que vem do postulado de Dalton. Também, viu? Só que quem falou... Ela não aceita tá errada. Quem falou foi Lavoisier, nosso querido belo lindo Lavoisier, foi isso? Então, gente, olha, vejam só. Vamos supor que esse café aqui, ele tenha perdido, por exemplo, uma quantidade de calor de 200 calorias. Isso aqui é um exemplo, cuidado. O ambiente, ele recebeu 200 calorias, concordam comigo? Então, percebam que nenhuma dessas calorias, dessas quantidades de calor aqui, foram criadas do nada. Não. Alguém precisou perder e alguém precisou receber. É basicamente isso. Não existe criação de nada. Então, se eu chego em um ambiente todo suado, aí todo mundo que está lá começa a sentir calor também. Por quê? Porque meu corpo está transferindo energia e esses outros corpos estão recebendo. Mas, para isso, um corpo precisou ceder energia. E aí, vejam só, toda vez que eu disser que um corpo está cedendo energia, a quantidade de calor, Giovana, vai ser negativa, menos 200 calorias. Então, a partir de agora, vocês sabem que na termofísica, se a quantidade de calor tiver negativa, é porque esse cara cedeu energia, ele perdeu o calor. Mas alguém vai ter que ter recebido 200 calorias. Se ele recebeu, isso aqui é 200. E aí, vamos lá. Se eu falo de equilíbrio térmico, é porque os dois chegaram na mesma temperatura. Mas sabe o que eu posso dizer mais ainda, gente? Que o somatório das quantidades de energia tem que dar zero. Sabe por quê?
Se alguém recebeu, olha só, se alguém recebeu, ou se alguém cedeu 200, alguém recebeu 200. Então, eu faço assim, ó, se eu pegar Q1, se ligue, e somar com Q2, isso aqui tem que dar 0. Igual a nota de Ellen, da redação. Tem que dar 0. Por quê? Ó, perceba aqui, tá? Ele não cedeu 200, então, meu amor, se ele cedeu, é menos 200. Mas ele não recebeu, o ambiente não recebeu 200, 200. Menos 200 com mais 200, 0. A mesma coisa vai acontecer se você pegar um suco bem gelado, deixar esse suco em cima da mesa e sair por um tempo. Quando você chegar, o suco vai estar quente. Por que esse suco vai estar quente? Porque ele recebeu o calor do ambiente. Então, se o calor cedeu para esse suco, por exemplo, 80 calorias, o suco recebeu 80 calorias. Aí, se você pegar a quantidade de energia que foi inserida pelo ambiente e somar com a quantidade de energia que foi recebida pelo suco, isso tem que dar 0. Então, toda vez que a questão disser para vocês assim, se liguem. A questão disse assim, eles têm que ficar em equilíbrio térmico. Calcula a quantidade de calor de uma, calcula a quantidade de calor do outro. Prestando atenção no seguinte, quem cedeu vai ficar negativo, quem recebeu vai ficar positivo. Quando você somar, vai dar 0. Caso muito específico do Enem. O Enem gosta de dizer assim, fulano estava com um copo de café a 60 graus Celsius, não aguentou tomar, colocou leite gelado. Colocou 80 gramas de leite gelado. Qual é alguma informação? Pô, se ele pegou naquele café quente e botou leite gelado, é porque ele quer que o café quente com o leite gelado entre em equilíbrio térmico. Então, se o café está cedendo calor para o leite gelado está recebendo aquele calor. E quando eu faço a soma disso, tem que dar 0. Então, toda vez que misturar ingredientes, misturar 2 bebidas, ou então ele disser, assim, de forma muito explícita, que tem que entrar em equilíbrio térmico, tem que fazer a soma das 2 quantidades de energia e igualar sempre a 0. Ellen, mais de onde é essa energia, já que nossa temperatura ela é constante? Ellen, essa energia ela pode ter sido recebida de qualquer fonte de calor. Por exemplo, o café vai receber da boca do fogão. O fogão está recebendo da queima do combustível e assim por diante. Tranquilo? Mas há essa transferência de calor. Perfeito, né? Ei, podemos seguir para as questões até que enfim. Fá, manda o print desse negócio. Resumo. Manda. Deixa eu desaparecer aqui. Já mandar logo. Sai. Meu Deus, como é que tira aqui? Pronto, deixa eu mandar para vocês aqui. Ei, alguém sabe dizer se Carol voltou, se ela ainda está conseguindo ter acesso à aula? Me diz aí. Ô, Ana, para de travar. Ô, Ana, se não parou de travar, acredito que seja a internet mesmo, porque como tá chovendo, pô, com certeza. Ô, Ana, para de travar mais, velho. Voltou, não foi? Porque assim, Ana, aqui no meu retorno tá tudo ok, velho. Até então, de vez em quando dá umas travadinhas, mas vai precisar por conta da chuva mesmo, viu? Porque, como eu tava antes, eu travava muito por conta do meu equipamento, mas hoje em dia não tem mais por que travar, não. E antes, inclusive, da aula, até pedi para que os caras fizessem um negócio na internet lá. Interessante você fala hoje em dia como se fosse há muito tempo atrás. Você tinha o seu antigo computador, antiga bomba. Não, mas meu filho, para mim já passou muito tempo. Eu nem lembro mais, eu não sei nem que marca era, mas não sei mais não. Eu não lembro mais não de momentos ruins, Edilson. Eu esqueço rápido. Ô, amor, tu acha que eu vou precisar da internet bomba de Ana Carolina, né? Pelo amor de Deus. Ana Carolina rouba internet, gente. Da prefeitura, Ana Carolina está usando há uns 3 anos a internet do posto de saúde aí, da rua. Então é verdade que ela é a concubina do prefeito. É isso mesmo. Eu fiquei sabendo que ele tinha um prefeito lá, Marcon. Aquele velho, Ave Maria, coitado. Não tem, não. Ela tá dizendo que tem postado na casa dela, não. Menina, deixa de coisa. E ela rouba da escola pública, lá da casa dela, da escola da prefeitura.
Por isso que é até ruim. Pensei em comparar, que o Dan vai fazer uma outra comparação, mas deixa quieto. E deixa eu botar aqui, deixa eu tirar isso aqui e botar nossas questões, the questions. Mas, Fabrício, na tua antiga escola, há tempos atrás, né, da Pedra, já teve algum BO com diretor e aluna? Não. Na tua teve já? Já. É só uma história, mas nunca se deu como verdade. Nunca teve, não. O povo sempre teve, a gente sempre teve muito medo da diretora. Não, BO que eu digo, não vou olhar pra você, não. Relacionamento, entendendo caso. Não, isso aí não. Teve, não, eu não vi, não. Nem no ensino médio. Porque ensino médio era Luiz Eduardo, né, velho? Luiz Eduardo é corredor, velho. Agora é o Colégio Paulo Freire, não é mais Luiz Eduardo, não. Mas em compensação, professor já teve, né? Até eu tive. Meu Deus, socorro, minha gente. Eita. Também, lá no Zé Eduardo tinha muito também, do povo que era a cabeça dos professores. Mas como era escola pública, não dava nada. A internet de Milena é pior do que a minha. Internet de Milena. Pergunta ela se não é. Já caiu, já, Milena. Já caiu a Milena. Ixi, Milena caiu. Daí quando a Milena voltar, ela lhe responde. Ela vai lhe dizer. Se voltar, né? Porque, meu filho, ops, não dá não. Oh. Pois é, sobrou mesmo, porque mulher que vai se defender, a gente quebra mesmo, pau. Cadê? Tá todo mundo tendo acesso ao slide, né? Tá assim. Sim. Primeira questão. Essa questão é da Unicamp. Eu não vou ler a parte de cima, não, tá? Essa partezinha aqui, ó. Vou pular, vou cortar isso daqui. Que questão da Unicamp, esse início sempre é besteira. Mas a questão fala assim, ó. Os cálculos dos pesquisadores sugerem que a temperatura média dessa estrela é de TI igual a 2.700. Considere uma estrela com um corpo homogêneo de massa M igual a 6 vezes 10 elevado a 24 kg, construída de um material com calor específico C igual a 0,5 kJ por quilograma grau Celsius. A quantidade de calor que deve ser perdida pela estrela para que ela atinja uma temperatura final de 700 graus Celsius é igual a quanto? Então, percebam, pessoal, questãozinha falou sobre calor, a gente vai ter que dizer se vai usar calor sensível ou calor latente. Para isso, a gente precisa analisar os dados que foram passados para a gente ali, tá certo? Então, o primeiro dado que foi passado para a gente, se vocês perceberem, foi a temperatura. Gente, quando ele fala de TI é temperatura inicial ou temperatura final? Inicial. Muito bem. Então, temperatura inicial, 2.700 graus Celsius. Ei, prestem atenção. Não anotem nada agora, não. Deixe para anotar no final, para quando vocês forem fazer as questões sozinhos, consigam fazer, viu? Aí ele falou assim, deu a massa da estrela, a massa é 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Giovana, anota todas as unidades de medida, viu? Sempre. Depois ele passou ali o calor específico. Gente, o calor específico é esse Czinho. Aí esse calor específico pode ser tanto o calor latente quanto o calor sensível, ok? Então ele falou ali, ó, que vai ser 0,5 kJ por quilograma grau Celsius. A quantidade de calor, então ele quer saber qual vai ser o quê, tá vendo? Para ele chegar em uma temperatura TF igual a 700 graus Celsius. Eu quero que vocês avaliem aí para mim. Ele falou se essa estrela vai mudar, no caso, vai ter mudança de estado físico nela, ou seja, ela vai sair de sólida para líquida. Não, então se não tem, se você não consegue enfiar nada em relação à mudança de estado físico, eu vou usar qual? Sensível ou latente? Sensível. Qual é a fórmula do sensível mesmo? Macete. Né? Q igual a M vezes C vezes delta T. Muito bem, bora lá para a gente só fazer aqui as nossas substituições. Então vai ficar assim, o que é o que ele quer descobrir, igual a... Agora, ó, Laís, é isso que eu estou falando para vocês. Vejam sempre a unidade de medida do C. O C aqui, ele está quilojoule, então a quantidade de calor que eu vou encontrar vai ser em quilojoule.
Quilograma é a massa. Então, a massa precisa estar em quilograma. A massa foi apresentada em que aqui, Luzineto? Em quilograma. Então, não precisa transformar. E a temperatura tem que estar em quê? Em joule, porque tem que estar em quilograma. Ó, então, como está aqui em graus Celsius, aqui também está em graus Celsius. Então, não precisa mudar nada. Não tem que transformar nada, porque o C já está ali toda na unidade do que ele me passou. Mas vamos supor, se ele tivesse me dado aqui a massa em toneladas, aí eu tenho que transformar em quilogramas. Ok? Se não cita mudança de estado, é calor sensível, sempre, viu, Elinzinha? Sempre. Agora, se ele citar, aí já vai ser calor sensível. Ok? Let's go para a gente fazer, então, a substituição. Massa, ou agora aqui, gente, tem que saber trabalhar com base 10. Por isso que eu ministrei aquela aula inicial trabalhando com base 10, viu? Com vocês. Então, gente, treine muita potência, viu? Então, substituir no lugar da massa. Preste atenção aqui, viu, Laísa? No lugar da massa, botei o valor que ele me deu. Vou multiplicar pelo C. Olha o C quem é? 0,5. A unidade de medida eu não preciso botar, não. A unidade de medida é só para que eu vá analisando que eu preciso mudar. Vezes o ΔT. Bora fazer o ΔT. Como é que eu farei aqui, Edilson, o ΔT? 700 menos 2.700. Muito bem, que daria menos 2.000, não é isso? Então, menos 2.000 graus Celsius. E aqui eu vou botar menos 2.000 graus Celsius. Gente, aí lembra, quando a quantidade de calor deu negativa, não vai, esse sinal não vai me dizer nada além de que ele está cedendo. Porque, ó, podem perceber, pô, se ela sai de 2.700 graus Celsius para 700 graus, ela perdeu temperatura. Ela baixou a temperatura. Se ela baixou a temperatura, é porque ela perdeu energia térmica. É o que ele vai me dizer aqui, pô. O negativo é só porque perdeu. Então, a quantidade vai ser assim, ó. Vou multiplicar 6 por 0,5. Eu disse isso a vocês 1 bilhão de vezes. Milena, multiplicou por 0,5 é dividir por 2. Então, é só pegar esse 6 e dividir por 2. Metade de 6 é 3. Então, fica 3 aqui, ó. Vezes 10 elevado a 24, vezes menos 2.000. Quem não quiser levar em consideração menos, não precisa não, tá? Não precisa levar em consideração. Então, o que aqui só pode ser, ó, 3 vezes 2, ou melhor, faz logo o jogo de sinal. Mais com menos fica menos. 3 vezes 2 dá 6 e adiciono 3 zeros. Porque o que eu fiz aqui? Peguei o 3 e multipliquei pelo 2.000. 2.000 vezes 3, 6.000. Vezes 10 elevado a 24. Bora lá, dica de ouro. Esses 3 zeros aqui, gente, representam 1.000. E 1.000 em base 10 eu posso escrever como sendo 10 à terceira. Então, olha só, a quantidade de calor aqui só pode ser menos 6 vezes 10 à terceira, porque eu estou trocando os 3 zeros por 10 à terceira, vezes 10 elevado a 24. Que só pode ser menos 6 vezes 10, multiplicação de potências de bases iguais, repete a base, somos expoentes, 3 mais 24 dá 27. Então, a resposta ali tem que ser 6 vezes 10 elevado a 27, aí tem que lembrar, ó, se o Czinho estava em quilojoule, o Qzinho eu encontrei também em quilojoule. Nesse caso, a resposta aqui, ela só pode ser letra A. Muito difícil ou tranquilo, velho? Eles podem enfiar aqueles negócios de reação. Letra A, tá doido? É letra B. Pode sim. É B, né? Desculpa, gente. B de bexiga. B de... Aí, pode sim, viu, Alenzinha? B de bexiga. Pode. E o Enem que gosta mesmo de fazer isso. Vocês já viram a lista que eu enviei para vocês? Sim. Não vi não ainda. Gostou, não né, vi nada. Fábio, se a Amanda foi no negócio, avisa no grupo, porque meu e-mail tá meio ruim, não tá mandando nada. Ok. Pode deixar. Ou então, vá no privado, fala assim, vai fazer a lista, que eu vou fazer. Ok, certinho, pode deixar. Porque, Lulu, eu botei hoje, já acabei botando hoje logo, ó. Tem quantas questões mesmo? É disso que eu nem lembro mais. Eu fiz hoje, não lembro mais. Olha, tem 18 páginas. A lista. Tinha 30 questões. São 70 questões para vocês fazerem.
70. Aí vocês vão perceber que tem todo tipo de questão, e assim, muita questão Enem, viu? Principalmente Enem. No finalzinho mesmo, eu botei todas do Enem que caíram sobre esse assunto. Deixa eu tirar aqui, ó. Teve uma que caiu ano passado que eu fiquei no ódio. O cara dizendo do negócio que derreteu, aí dizendo que no derretimento desse negócio o que só estava envolvido era o cara latente e o sensível. E para mim só tinha sido, ele só tinha falado da transformação do estado físico, então para mim só tinha envolvido o calor latente, e era calor latente sensível. Ou é porque houve um aquecimento final, não foi? Porque tem que se ligar nisso, olha. Só já enviei para lá. Deixa eu apagar para a gente fazer uma próxima questão. Cadê, meu Deus? Pronto, ó. De novo, ó, questão da Unicamp, eu não vou levar em consideração essa parte aqui não, viu? Pode remover. Aí ele fala assim, ó, na depilação, no caso, na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere a raiz do pelo de massa 2 vezes 10 elevado a menos 10 quilogramas, inicialmente a uma temperatura TI, ou seja, temperatura inicial de 36 graus Celsius, que é aquecida pelo laser a uma temperatura final TF igual a 46. Se o calor específico da raiz é igual a 3.000 joules por quilogramas graus Celsius, o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a quanto? E aí, como é que a gente faz isso, hein? Vocês querem fazer só? Não, vou deixar não, porque senão vai muito tempo. E vocês, às vezes, demoram, viu, para fazer uma questão simples. Agora eu fiquei besta. Ele tá com essa aceleração da gravidade, pi e ATM só para lhe confundir. A Unicamp gosta de fazer isso. Pô. A Unicamp é o cão, velho. O cão. Tu é doido, mano. Mas eu gosto das provas deles para dar uma exercitada, viu? Na parte teórica. Não vou negar, não. E vamos lá, deixa eu fazer aqui, Helenzinha. Helen, vamos lá, me ajudem aí, por favor, por obséquio, a anotar todos os dados. O primeiro dado que ele nos passou foi quem ali? A massa, né? A massa, 2 vezes 10 a menos 10, elevado a menos 10 quilogramas. Muito bem, o próximo, Edilson, qual foi a próxima informação? Temperatura inicial de 36 graus Celsius. Depois? Temperatura final de 46 graus Celsius. E, por último, ele passou o quê? O calor específico de 3.000 joules por quilogramas graus Celsius. Muito bem, tá vendo? Ó, bora lá, ele quer a quantidade de calor, então ele quer o quê, né? Vamos lá, ele falou de mudança de estado físico? Não. Então vai usar o que macete, né? Que macete, ó. Perfeito, mas antes de substituir Ellen, calma, Ellen que é meio morta de fome, e Suíta também, vai com calma, baixa a bola um pouco, viu? Tem que analisar primeiro aqui as unidades de medida. Eu olho sempre para o calor específico. Preste atenção aqui, ó, o bando de inseto. Olha para sempre o C que está aqui. Esse cara, eu até anotei errado, eu acho, não foi? Ó, botei... Tá certo. Mas é perfil. Tá vendo? Isso aqui é... Olha, lidando com gente desse tipo, acaba esquecendo na hora de anotar. Ó, se ele disser aqui que está em joule, joule vai ser o quê? O que eu vou encontrar em joule. Depois, quem vai estar em quilogramas? Quem tem que estar em quilogramas? A massa. A massa. Já está em quilogramas? Já. Então não precisa transformar nada. E por último, a temperatura tem que estar em graus Celsius. Está em graus Celsius? Sim. Perfeito. Então já não precisa de mais nada. Pode só substituir aqui, tá vendo? Então vai ficar assim, ó. Isso tudo igual a 2 vezes 10 elevado a menos 10 vezes o C, que vale 3.000, ó, vezes, quem vai ser o delta T? 10. É 46 menos 36. No final lá, isso, presta atenção, viu? 46, que é o final, menos o inicial, que tá 36. Milena, 46 menos 36, Milena, presta atenção também, 10 graus Celsius. Então, isso tudo vezes 10. Vamos lá, tá? Agora a gente vai resolver isso aqui muito fácil, ó. Que é igual a 2 vezes 3.000 dá 6.000, é só o dobro, vezes 10 elevado a menos 10, vezes 10. Esses 3 zeros, falei do outro lado, Ellen, presta atenção, porque é meio lenta, viu? E demora muito a entender as coisas. Esses 3 zeros, Ellen, é a mesma coisa do 1.000, tá vendo aqui, ó? Aí esse 1.000 aqui, Ellen, a gente escreve como sendo 10 a terceira. Pois é, Ellen, aqui eu piso mesmo, não quero saber de nada, não. Não quero saber, não. Não venha me xingando, não, porque coisa ruim da sua parte, para mim é um elogio.
Gostou, Denise? Eu não deito, não. Eu não deito pra gente de Pernambuco, não. Não deito pra gente de Pernambuco, pior ainda se for de Alagoas. Então vai ficar aqui, ó. E Isso ela aqui é gosta por cima de Pernambuco, tá? Não, mas você é de outro. Não, mas você é outra coisa. Você tá acima de tudo isso. Tá vendo? Ó, vai ficar assim: 6 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 10, vezes 10. Esse 10, quem é o expoente dele, né? O 1. O 1. Vai ficar o Q sendo igual a 6 vezes multiplicação de potências de bases iguais. A gente faz o quê? Repete a base, são os expoentes. Muito bem. 10 elevado a 3 menos 10 mais 1. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a quanto? Menos 6. Menino, a tonta ali já mandou logo, olha. Dela menos 6, aí. Ela não processa não, sabe por quê? Porque se ela for processar, o juiz manda prender ela na hora, achando que é uma drogada, que vai roubar o fórum. Se ela entrar no fórum, filho, o juiz manda prender, achando que é uma bandida, velho, uma bandidinha, ladrona de celular. Ei, velho. Mulher, não tem como morrer, não, mulher. Eu tava aqui super focada anotando os negócios. Aí Fabrício fala um negócio desse. A pessoa fica aqui. Ei, é muito bom, né, Você velho? ri porque você sabe que parece mesmo, só não quer dizer porque é sua amiga. É verdade. Olha. Mas pode falar, Tá Giovana. querendo criar Você é livre, distinção. ninguém vai... Edilson. Giovana, aqui, Giovana, ninguém vai julgar você por ser mulher, não. Fique tranquila. Pode falar. Fabrício, lembre-se que eu tô com seu estojo, viu? Eita, é mesmo. Desculpa, Lulu. Nós temos Piper. Eu Sabe estou, Piper? amanhã eu vou Por que buscar. você tá com o estojo dessa criatura, hein, Fabrício? Porque eu ministro ela para a irmã dela. Eu vou para casa dela toda semana. Eu esqueci ontem, Vixe. felizmente. Você Fabrício. subiu o morro. Fabrício, aqui nós temos Piper, viu? Eita, eita, imagina se ela comeu o estúdio todinho, velho. Oxe, já, Giovana, vai lá, chega, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, tentem fazer a 3 aí para mim, por favor, e me mandem a resposta agora. Rápido, tem 3 minutos para fazer a questão 3. Eita, esse cálculo específico é o quê? Ah, peraí, deixa eu abrir aqui. Calma que eu tava olhando no WhatsApp. Pera. O calor específico vai ser o C, Edilson. É o Czinho, ele quer saber o valor do C. Aí você vai ter que ver se vai ser... Nada não, menina. Fabrício, eu tentei fazer aqui, só que... Tá quanto, hein? Só pra saber se bateu. Porque... Peraí, deixa eu botar aqui o gabarito. Pera, eu já tinha feito. Pera, vê, Lulu? Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é a 3, né, Lulu? Essa aí Lulu, eu vou te mandar print. É melhor. Vou te mandar print da resposta. Pera, viu? Porque senão a galera enrola aí. E começa todo mundo a mandar a mesma resposta. Meu Deus, eu não falei com o hoje, não, foi? Aí, ó, mandei. Mas eu tá tudo certo, tá tudo certo.
Amém, Lulu. Gente, desejem parabéns a Lulu, viu, pelos estar completando anos hoje. Minha gente, não tem vocês também deu 0,094 cal sobre gramas por grau Celsius? Sim, isso mesmo. Sim, aí voltando para a informação. É o que eu ia dizer. Aniversário a Luzinete. Luzinete, parabéns. Mais um ano próximo da morte. Obrigada, Edilson. Que trágico. Cadê o restante? Gente, faça para mim isso por pena de mim. Mano, que inferno, velho. Gente, pelo amor de Deus. Tá. Eu sei que eu fosse ficar até constrangido agora. Desculpa, viu, Lulu? Perdoe por essas pessoas. Eu sei que você não tem culpa. Eu sei que você não faz um outro curso porque você realmente não tem a opção. Mas se tivesse, até eu faria um outro curso. Sairia desse curso aqui. Esse curso aqui, meu filho, não é pra gente fazer, não. Viu? É pra bicho. Isso aqui é curso de animal. Deus me livre. E vamos lá, gente. Se eu fizer na tela do tablet, vocês conseguem ver daí, né? Para eu não precisar apagar aqui. Conseguem, né? Sim. Me digam aí, ó. Esse aqui tinha um pedaço de metal de 100 gramas. Essas 100 gramas vai ser o valor de quem? Da massa. Muito bem. Então, a massa vale 100 gramas, ó. Ei, botem aí o slide, que eu tô fazendo é no slide, viu? Aí ele tá falando assim, consome 470 calorias. 470 calorias é o valor de quem? Q. Muito bem. Então, ó, vou dizer aqui que o Q, ele vale 470 calorias. E ele foi aquecido de 20 para 70. Dá para determinar aqui quem foi o ΔT. Quem foi o ΔT aqui, no caso? 70 menos 20, 50. Muito bem. 70 menos 20, isso aqui vai dar 50 graus Celsius. Então, ó, substituindo ali, eu quero que vocês me digam antes disso. Ele falou alguma coisa a respeito de mudança de estado físico? Não. Então, vai ser o que mole e o que macete? Que macete. Muito bem, aqui. Macete. Tá vendo? Vamos lá para a gente substituir. 470 igual a massa, que dá 100 gramas, vezes o C, que é o que eu quero determinar, vezes o 50. Pessoal, ó, vou fazer assim. 470 será igual a 50 vezes 100, dá 5.000. C. Espelhando isso, gente, fica 5.000 C igual a 470. Deixando C de um lado da igualdade, os 5.000 passa como para o outro lado? Me digam aí. Dividindo. Muito bem, dividindo, ó. Tá vendo? Aí vou cortar isso com isso, vai dar quanto? 0,94, né? 0,094. Muito bem, tá vendo? Isso não, daqui 0,0. E 0,094, né? 0,094. Perfeito. Aí isso daqui, gente, ó, quando eu for fazer e botar isso aqui em base 10, vai ficar 9,4 vezes 10 a menos 2, não é isso? Ó, quando eu botar em base 10. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Tudo bem, gente. Perfeito. Estão tops. Agora, ó, questãozinha Enem. Deixa eu ler aqui para vocês. Com o objetivo de testar... Eita, deixa eu ver antes se alguém... Ellen tá falando. Oi. Ó, cadê? E eu fazendo com menos 50. Eita, ele foi. Ó, e tem que ser na base 10. Ou ele não necessariamente. Depende muito se a questão for objetiva ou não. Tá certo? Aqui é porque eu não botei as alternativas, mas eu, se não me falta a memória, foi em base 10, viu? Ok? Ó, fala assim, com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento de 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que o quê? Gente, quando é que um forno ele é eficiente? É quando, olha só, perceba, depende muito da potência daquele...
ela é daquele eletrodoméstico. E potência, gente, olha só, potência tanto térmica quanto elétrica, a gente diz que vai ser a quantidade de calor que ele está recebendo em relação ao tempo. Então, anotem aí no caderninho de vocês que potência é sempre quantidade de calor por tempo. Ou melhor, quantidade de energia, né? Como aqui a gente está falando de energia térmica, essa energia térmica será calor. E esse T aqui, gente, vai ser justamente o tempo, tá certo? E aí, lembra, se eu estou falando de calor, quais são as unidades de medida para calor mais usuais que a gente usa? Cal ou joule. Muito bem, cal ou joule, tá vendo? E o tempo, nós temos aqui, ele pode ser hora ou pode ser segundos, tá certo? Ô, gente, olha só, uma coisa bem importante. Se essa potência DNB, ela for joule por segundo, isso daqui é o que na elétrica nós vamos chamar de watts. Então, por exemplo, tal equipamento tem 70 watts de potência, que a gente também chama de watts, né? Tipo, tem 70 watts. Isso aqui, na verdade, é joule por segundo, e aqui vai ser potência, tá? E aí, na mecânica, a gente vai estudar que potência é o trabalho sobre o tempo. Esse P é o que, Ellen? Esse P vai ser a potência, tá certo? Deixa eu anotar aqui, ó. Pegar um outro pincelzinho, ó, e puxar para cá, Ellen. Esse P vai ser a potência, tá certo? Ó. A potência. E aí a gente costuma dizer assim, gente, então, quanto menor for o tempo, maior será a potência. Sabe por quê, gente? Quando eu estou falando de eficiência, eu estou dizendo o seguinte, que quanto mais... Pronto, vamos falar, por exemplo, sobre pessoas. Uma pessoa que faz um trabalho X em 1 hora e outra pessoa que faz o mesmo trabalho X em 2 horas. Quem foi mais eficiente? A pessoa que terminou mais rápido ou a pessoa que demorou mais a terminar? Mais rápido. Mais rápido, ou seja, gente, porque potência tem a ver com eficiência. E eficiência, gente, tem a ver com tempo. Quanto menos tempo demorou para fazer aquilo, mais eficiente é. E como a gente está falando de potência térmica, quanto mais calor ela colocar no sistema em menos tempo, mais eficiente ele é. Então, vamos lá para a gente avaliar as assertivas aqui, ó. Letra A diz assim, o forno mais eficiente foi aquele que forneceu simplesmente maior quantidade de energia às amostras. E aí, na concepção de vocês? Não, porque tinha que ser, além da energia, tinha que ser o quê, Edilson? O tempo, tem que ser o menor tempo possível. Fabrício, antes de falar, Fábio, você falar, sabe? Eu estava em dúvida entre C e A. Aí eu falei, acho que o C é melhor porque tem menos tempo. Isso, aí muito bem, isso mesmo. Ou seja, essa primeira estaria incompleta. A B diz assim, ó, vai ser mais eficiente o que cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. Não, né, gente? Porque se é mais tempo, não tem nada a ver com eficiente, porque está demorando demais. É lento. C, forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. Olha, até então aqui, mais, né? Está dentro do que a gente quer. D, cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. Não, se a gente está falando de lento, a gente está falando de eficiência. E forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Não, pô, não tem que fornecer menos calor. Tem que fornecer mais calor, porque aqui a gente está falando de potência térmica. Então, letra C é a única que faz sentido aqui. E aí, viram como é que o Enem cobra? Fácil ou difícil o Enem? Easy peasy, De que ano é esse Enem? Pronto, ó, deixa eu ver aqui. Esse aqui foi 2010, ó. Ah, tá vendo? Isso tá legal. Bora fazer a de 2009? Ó. Cancelado. Isso, esse aqui foi cancelado, inclusive, ó. A água apresenta propriedades físico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado valor do calor latente de vaporização. Ó. Então, tá vendo que está falando de calor latente, ou seja, mudança de estado físico. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionado a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura. E no caso da água, é igual a 540 calorias por grama grau Celsius.
A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de quê? Vamos lá, gente, ó. A gente sabe que a água, ela tem um alto calor específico, não foi isso? A gente até já comentou isso, inclusive, quem é meu aluno do curso de Química sabe que a gente já havia comentado sobre isso, que a água tem um alto calor específico, ou seja, a água, ela precisa receber muita energia, muito calor, para evaporar, e precisa perder muita energia também para resfriar. Então, percebam que durante o dia, a água, né, desses corpos hídricos muito grandes, tanto lago, quanto rio, quanto mares, a água tende a ser mais gelada durante o dia. Já à noite, se você vai entrar lá, você percebe que a água é um pouco mais quente. Por quê? Porque o calor específico da água é muito alto, ou seja, ela precisa receber muita energia para aquecer. Mas, em contrapartida, ela demora muito a resfriar também. Por isso mesmo que o nosso corpo, gente, tem muita água, é composto por 70% de água. Porque se a gente fosse composto de qualquer outro líquido, a gente poderia, por exemplo, em um inverno muito rigoroso, ser congelado. E aí a gente poderia ser levado, inclusive, à morte. Tá certo? Então, ó, vamos lá, que ele está falando aqui sobre a capacidade dessa água, ou seja, essa capacidade físico-química, ou seja, dele ter um alto calor específico, precisar receber muita energia e precisar doar muita energia para mudar o estado físico. Ele vai ter a capacidade de quê? De servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese. Faz algum sentido isso? Não, ó. Então, remove. Deixa eu pegar aqui o marcador do texto e botar o vermelho, ó. Eu já removo aqui, ó. B. Funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. Sim. Faz sentido? Sim. Faz. Então, vou deixar aqui. C. Agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetal. Não é por essa característica que ele é solvente universal. Muito bem, Dilson. Ele vai ser, porque ó, quando a gente está falando de ser solvente universal, a gente está falando mais em relação à sua capacidade de ser polar ou apolar, né? É o que a gente chama, inclusive, de miscividade. Então, isso aqui não tem nada a ver, ou seja, a água, um solvente universal, mas esse calor latente que a gente está falando aqui não tem nada a ver com a capacidade aqui de ser um solvente universal. Então, ó, não faz sentido. Não é que a C esteja errada, mas ela não está ali respondendo a nossa pergunta de forma correta, em cima do que a gente quer. D. Transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais. A gente sabe que não, né, gente? Que, na verdade, quem transporta os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais, nesse caso especial, vão ser proteínas específicas. Não vai ser a água, tá? Porque a água não vai fazer transporte disso daqui. Só por curiosidade, qual é a organela e a célula que transporta o ferro, hein? Como? Qual é a célula que transporta o ferro pelas nossas outras células? Edson, eu não lembro, mas eu sei que é uma proteína específica, velho, que a gente tem lá. Tem uma proteína que é específica, que ela Porque eu tava na cabeça como era hemoglobina, mas a hemoglobina transporta oxigênio. Não, é mácias. É mácia que transporta oxigênio. Isso. Justo. Mas eu não lembro não disso, qual é não. Mas eu sei que água não vai ser. Água não faz sentido, não. E aqui, ó, o E vai funcionar como mantedora do metabolismo nos organismos vivos. Também não, tá, gente? Isso aqui é a questão de manter esse metabolismo, não tem nada a ver com o que a gente quer. Então, a nossa resposta aqui, a melhor resposta, letra C, né? Vai funcionar como regulador térmico. É transferrina, o nome da proteína. É, né? Isso, justo. Quando a gente está, inclusive, com a deficiência dela, pode dar a anemia, né? Um dos tipos de anemia, porque não só existe um, né, gente? Existem vários tipos de anemia. Então, ó, cadê? A hemácia possui hemoglobina que tem ferro contido, não? Acho que não lembro muito bem, não, viu? Não, a proteína transporta o ferro que a gente absorve, porque a gente come. Aí, nisso que a gente come, aí quando é absorvido, quando já está lá no intestino delgado, que já está sendo absorvido os nutrientes, a transferrina que transporta para a hemoglobina. Isso, né? Justo, que vai ser o até quando ferro, basicamente ele tratado, né, já, né?
Aí quando a gente quando tem aquela anemia falciforme, que quando a hemoglobina tá daquela forma de foice. Isso, justo. Aí ela acaba se prendendo e há uma, como é que se diz? Ela não consegue carregar, né? Se prende a CO2, se eu não me engano. Isso. Ela fica presa. Isso, muito bem. Isso mesmo, Deneb. Deixa eu ver. Let's go. Ei, vamos lá para a gente ver agora aqui, ó. A UCS, tá? Ele fala assim, ó. Uma ferramenta de corte a raio a laser consegue cortar vários metais, como aço carbono, aço inoxidável, alumínio, titânio, plásticos, etc. Supondo numa situação idealizada para fins de simplificação, que o material sólido a ser cortado estava exatamente na sua temperatura de transição do estado sólido para o estado líquido. Então, preste atenção nisso, viu? Ó. Então, ele estava ali exatamente na temperatura de transição dele, tá certo? Ó. Temperatura de transição. Nos trechos em que esteve em contato com ele, porém, sem aumentar a temperatura do material nesses trechos. Pode-se dizer que o laser transferiu para o material uma quantidade de energia associada diretamente ao quê? Ô, gente, se tem transição de estado físico, ou seja, mudança de estado físico, qual é o tipo de calor que a gente vai estudar? Latente. Muito bem, ó, calor latente. Tá vendo? Então, aqui já de cara a gente consegue dizer, essa energia está associada ao quê? Ao calor específico do material? Não, não pode ser. Ao calor latente de fusão do material, e aí, pode ser o calor latente? Pode sim. Muito bem, tá vendo? O C diz, a capacidade térmica não, porque capacidade térmica a gente viu que é a quantidade de energia que ele vai receber em uma determinada quantidade de tempo. E ali ele fala assim, ó, D, ao módulo da compressibilidade do material, também não. E ao número de moles do material, também não. Bora fazer mais um e eu libero vocês, tá? Deixa eu ver aqui a hora. Não, gente, já vou ter que liberar vocês. Vou liberar e vou passar para vocês. E já tá lá a lista, viu? Oi, Marizinha, diga aí. Antes da gente ir. Se você tiver mais alguma dúvida. Sim, pode sim, Marizinha. Pode sim. Tranquilo, viu? Gente, deixa eu encerrar aqui. A lista já tá lá. Vou liberar o